para vós. Saúdo a todos na paz e no amor do nosso Deus e Rei, amém. A mensagem que tenho para vós é sobre o nosso Redentor. O nosso Redentor vive, amém. Vive e vive, amém, para sempre Ele vive, amém. Nós servimos um Deus que está vivo, não um Deus que está morto, não um Deus que está numa cruz, mas um Deus que está vivo, que ressuscitou e vive e intercede por nós, amém. E por isso que, porque nós servimos esse Deus vivo, eu quero vos dizer que, apesar dos dias serem maus, das dificuldades que podemos encontrar a cada dia, nós devemos ficar firmes em Deus, ficar firmes em Jesus, ficar firmes na sua promessa, sabendo que aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Nós sabemos, tal como aconteceu na vida de Jó, não sei se os irmãos já leram o livro de Jó, já leram, se não leram, digo assim, trabalho de casa, ler o livro de Jó, amém. É bom ter trabalho de casa também espiritual, amém. Aleluia. Então, nós vemos, por exemplo, no livro de Jó, que de repente, num dia, assim, de repente, uma tragédia se abateu sobre ele, sobre a sua casa, a sua vida. E hoje, infelizmente, é quando nós passamos por problemas de saúde, problemas com finanças, na família em risco, nesta situação que nós estamos a passar agora com os fogos, amém? Com esta situação de fogos, amém? Que nós compreendemos na realidade a fragilidade da nossa vida, como nós somos fracos, verdade ou não? Amém? Nós aí é que compreendemos a fragilidade da nossa vida. Muitos de nós, crentes, estou a falar com pessoas crentes, amém? Muitos de nós até chegamos a pensar, mas será mesmo que eu estou dentro da vontade de Deus? Mas será mesmo que Deus me ama? Mas por que será que isto está a acontecer? Ninguém fez estas perguntas, ninguém daqui, pois não. Amém? Mas a verdade é que há momentos em que parece que tudo nos cai em cima. Mas hoje eu começo por vos dizer o seguinte, que muitos problemas vêm não porque fizemos algo de errado. Muitos problemas surgem não por castigo de Deus, como muita gente diz. Estás a ser castigado por Deus. Tu tens este problema de saúde, estás a ser castigado por Deus. Não, muitos desses problemas não vêm por castigo de Deus, não vêm porque fizemos algo de errado. Por exemplo, eu quero-vos dar um exemplo acerca dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, amém, não estavam no meio de uma tempestade. Lembram-se da história de estarem no meio de uma tempestade no alto mar? Eles não estavam no meio daquela tempestade por terem desobedecido a Deus ou por terem feito algo errado. Não, eles estavam naquela situação simplesmente porque obedeceram a Jesus. Vocês vão dizer assim, como é possível? Está na palavra. A palavra não mente, amém? Porque eles obedeceram a Jesus, eles enfrentaram uma tempestade, amém? Eles obedeceram, eles não rejeitaram o pedido de Jesus, eles não rejeitaram o pedido quando Jesus diz, ide para a outra banda, não é? Entrem no barco, ide para a outra banda. Eles não rejeitaram o pedido de Jesus, amém? Eles simplesmente abraçaram, amém? E foram obedientes. E isto sucedeu logo a seguir a Jesus ter feito o grande milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes. Amém? Logo a seguir, eles tinham acabado de sair ali de um grande milagre, amém? Em que Deus multiplicou o pão para mais de 5.000 pessoas, amém? Eles tinham acabado de ver o sobrenatural acontecer, amém? E vejam o que Jesus lhes diz, logo a seguir ao sobrenatural ter acontecido. Em Mateus 14, o verso 22 e o verso 23. Há várias traduções, eu vou ver qual é que diz aqui. Notem que diz assim, logo a seguir ter feito os milagres e ter dispersado a multidão. Jesus disse, logo a seguir, compeliu. Outras Bíblias diz, insistiu. Jesus insistiu, amém, com os discípulos para que entrassem no barco e fossem o quê? Adiante dele, para o outro lado, ou seja, para a outra margem, amém, para o outro lado, enquanto ele das multidões.
enquanto ele se despedia das multidões. E depois de eles terem obedecido a isto que Jesus lhe pedia, os discípulos terem obedecido, o que é que aconteceu? Uma tempestade no alto mar. Estão comigo? Uma tempestade, sabem? Às vezes estamos em águas turbulentas porque obedecemos e não procuramos a maneira mais fácil de sair do problema, porque obedecemos. Amém? Os discípulos tiraram uma lição deste acontecimento e serve também para nós entendermos, primeiro de tudo, vou dar alguns pontos. Primeiro, a obediência não nos garante a ausência de tempestades. Não nos garante. Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tendo bom, no meio da aflição, tenham bom ânimo, porque se ele venceu, com ele nós venceremos. Então, primeiro ponto é a obediência não nos garante a ausência de tempestades. Os discípulos tinham acabado, como eu disse há bocado, de ver um milagre sobrenatural acontecer, uma multiplicação do pão e peixe para mais de 5.000 pessoas. E o mais incrível foi que subjou e em abundância. Subjou em abundância. Eles tiveram mais comida no final do que tinham no início. Subjou não sei quantos cestos, amém? E será que depois deles verem esse sobrenatural, amém, verem isso, a sua fé não deveria estar mais forte, mais firme? Não deveria estar? Claro que sim, eu acho que sim. Eu penso que sim. Quer dizer, eu não estive lá, mas eu penso que sim, que a minha fé ia ficar mais forte. Amém? Eu disse, acabei de ver o sobrenatural. Eu ia ficar ali até pensar como é que ele fez aquilo. Eu iria tentar ir buscar tudo, como é que ele fez, como é que ele operou, se ele tocou nos peixes, se não tocou nos peixes, se tocou no pão, se não tocou no pão. Os irmãos entendem? Eu iria estar a tentar perceber. Mas sabem, eles não ficaram com a fé mais fortalecida. Isso não aconteceu, porque não só eles se esqueceram que Jesus lhes tinha dito, esperem por mim do outro lado, eles esqueceram-se que Jesus disse, esperem por mim no outro lado. Ou seja, Jesus já antes estava a dizer, olha, eu vou ter um encontro com vocês do outro lado, por isso não se aflijam. Os irmãos entendem? Eles esqueceram-se da promessa que Jesus disse que estaria com eles do outro lado. Amém? E isso gerou ansiedade no coração deles e o medo tomou lugar. Sabem, devemos confiar que se Deus não nos livra logo do problema, Ele com certeza, de certeza absoluta, estará lá conosco, no meio do problema, no meio da tempestade. Ele promete que jamais nos deixa ou desampara. Segundo ponto, ter problemas não significa que Deus nos abandonou. Não significa isso. Nunca pense, oh, Deus já não me ama, Deus não quer saber de mim. Parem com essa linguagem, porque essa linguagem só faz com que a vossa fé enfraqueça e que a vossa fé seja abatida. Cuidado com a linguagem. Diz que o membro que mais mal nos faz é a língua. É a língua, por isso cuidado com aquilo que dizemos, amém? Então nós vemos aqui, ter problemas não significa que Deus nos abandonou. Os discípulos aprenderam que Jesus pode não estar à vista, mas nunca está distante. Ele pode não estar à vista, mas eles aprenderam. Ele não estava à vista, mas ele nunca estava distante. Amém? Quando dizemos que nós andamos por fé e não por vista, amém? Significa que por vezes andaremos sem que haja pistas visíveis. Sem que a gente saiba por onde está a andar. Já aconteceu isso comigo. Sei que tenho que ir por ali, mas não sei. Depois, quando chego do outro lado, é que eu entendo. Amém? Às vezes nós seguimos pistas invisíveis que nos dá o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos guia.
porque é Ele que nos guia. Amém? Mesmo na escuridão, mesmo na pior tempestade, confiem que Jesus está presente e pronto para vos livrar. E pronto para vos livrar. Quando os discípulos estavam a ser fustigados pelas ondas, Jesus estava num monte a orar por eles. Isto é incrível, não é? Nosso Deus já sabe o que vai acontecer. Amém? Porque Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Amém? Ele é omnisciente, omnipresente e omnipotente. Ele sabe, conhece e tem poder para tudo. Então, Ele já estava no monte a orar por eles. Amém? Ele é o nosso mediador. É Ele quem supre. Ele tem uma mão, deixem-me dizer assim, na nossa necessidade, e na outra mão Ele já tem a solução. Amém? Ele já tem a solução. Hebreus diz isso mesmo. Veja o que diz Hebreus. Diz assim, Hebreus 7, verso 25. Diz assim, concluindo, Ele é poderoso, note, Ele é poderoso, está a falar de Jesus, para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele se achegam a Deus. Pois vive o quê? Sempre, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus está à direita do Pai e a Bíblia diz que Ele vive sempre para interceder por nós. Ele está sempre a orar. E Ele estava a orar pelos seus discípulos. Ele sabia como a tempestade iria acontecer. E Ele já estava naquele monte, porque Ele deixou a multidão, foi para o monte orar, como diz a Bíblia, se forem ler, continuar a ver. Ele foi para o monte orar e Ele já estava a orar e a pedir a Deus a solução para aquele problema. Amém? Deus jamais iria recusar as orações de Jesus quando Ele estava no monte. Vocês acham que Deus recusa a oração do justo? Ele não recusa as nossas orações. Ele a recebe com carinho. Mesmo que a gente não saiba orar eficazmente. Amém? Deus, pelo poder do seu Espírito, faz com que aquela oração seja aceitável a Ele. Irmãos, tudo depende do nosso coração. Do nosso coração. Então Deus jamais iria recusar as orações de Jesus. Assim confia nele, que Ele intercede por vós, que Ele intercede por nós, que Ele está a interceder, até por essa situação neste país, com estes focos, Deus está a interceder. Ele está a interceder. Ele simplesmente Ele não ama a maldade que os homens estão a praticar, amém, deitarem fogo, fazerem maldades, destruírem a sua criação. Ele não ama isso, mas Ele ama o pecador, apesar de tudo. Ele ama o pecador. Amém? Então, Ele intercede por nós, assim como também Ele enviou o seu Espírito para que o Espírito Santo de Deus pudesse, através, em nosso interior, interceder também por nós. Veja isso em Romanos 8, 26. Diz que o Espírito Santo intercede pelas nossas fraquezas. Amém? Nós temos fraquezas. Amém? Todo o ser humano tem fraquezas. Ninguém diga, ai não, eu posso tudo. Mentira, todos nós temos fraquezas. E veja, e Deus enviou o seu Espírito para nos ajudar. Diz assim, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós. Sabe, quando nós estamos numa aflição, a gente sente aqui no nosso interior, o nosso espírito parece que começa a borbulhar. Algo começa a nos dar uma força, uma energia, uma fé, uma ousadia. Amém? E é isso, é o Espírito Santo a interceder por nós. Amém? Com gemidos, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras, porque às vezes nós não sabemos o que pedir. Nós não temos palavras para a situação. Nós não sabemos sequer como orar ao Pai. E o Espírito Santo, através de nós, intercede para o nosso bem. Porque Jesus enviou o seu Espírito para Ele ser o nosso ajudador, o nosso melhor amigo. Amém? Terceiro, entre a ordem de ir, amém, de eles entrarem no barco e irem para o outro lado, a chegada ao outro lado, pode haver obstáculos. Que temporal, deixa-me dizer assim, que temporal se levantou para tentar derrubar a nossa vida? Que temporal? Confusão no lar, doenças,
culpa, solidão, vícios, problemas financeiros, rejeição. Que problema se levantou? Se a fé estiver em baixo nível, o nível do medo vai estar bem alto. O nível da dúvida vai estar bem alto. Amém? E haverá angústia nos nossos corações, haverá depressão nos nossos corações, porque onde não há fé, vai existir toda a outra coisa má. Os irmãos entendem? Mas, se confiarmos em Deus, porque deixem-me dizer, nada está acabado até Deus dizer, acabou aqui. Nada está acabado. Porque Deus é um Deus que opera a favor daquele que o ama. Ele vai operar sempre a nosso favor. Nunca pensam, acabou aqui, não há solução. Com Deus há sempre solução. Seja qual for a tempestade, com Deus há sempre solução. Desde que o homem queira. Desde que o homem queira, por exemplo, perdoar. Desde que o homem queira valorizar alguém. Desde que o homem queira trabalhar. Desde que o homem queira. Deus tem sempre solução. Amém? Quarto, entre o medo e a tempestade, procurem o libertador. Aquele que vos pode libertar dessa tempestade. Não só do medo, mas também da tempestade. Sabem, um barco açoitado pelas ondas, uns discípulos assustados a pensar que iam se afundar, e como não chegasse, vem aquela angústia, deixa-me dizer assim, aquela amnésia temporária que os leva a esquecerem-se das promessas de Deus. Quantos de nós, parece que quando estamos num problema, seja de saúde ou financeiro ou familiar, parece que nós temos uma amnésia. A gente esquece das promessas de Deus. A gente esquece daquilo que Deus diz que nós temos direito. Nós esquecemos da autoridade que nós temos, do poder que nós temos em Cristo Jesus. Verdade ou não? Passamos por isso tantas vezes. Amém? Mas Salmos 46, do verso 1 ao verso 3, a palavra diz o seguinte, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Note, auxílio sempre presente na adversidade. Verso 2, portanto, nada temeremos. Nunca deixem que o medo tome controle da vossa vida, porque senão as coisas não vão melhorar. Amém? Porque medo é o contrário da fé. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema, que haja um terremoto, ainda assim confia, Deus, tu és o meu socorro e a minha salvação. Amém? E os montes se afundem no coração do mar, verso 3, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Amém? Nós temos que dizer e continuar a dizer, amém, que o nosso Deus é a nossa força, a nossa fortaleza. Amém? Por isso eu quero dizer, cuidado, ainda que estas coisas aconteçam, o mar esteja bravo, as tempestades se levantem, os problemas se levantem, tenham cuidado. Por quê? Porque, ponto 5, cuidado para não serem levados a distorcer as coisas. A distorcer as coisas. E muitas das vezes nós distorcemos aquilo que Deus está a querer fazer na nossa vida. Amém? Ainda estão comigo? Mateus 14, vamos ver da palavra em relação aos discípulos. 14, 24 a 26, diz o seguinte, diz assim: e o barco, todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário.
tempestade, ou seja, estava no meio da tempestade. Na quarta vigília da noite, note, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Alguém veio ter com eles. Foi Jesus ter com eles. Verso 26. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam com medo. Notem que, à medida que a noite avançava, as coisas pareciam estar perdidas. Mas vem alguém que se dirige a ele. Mas será que eles se alegraram por ver alguém vir ter com eles? Eles não se alegraram, não. O seu medo se intensificou de tal maneira que eles gritaram: é um fantasma! Esqueceram que aquele que opera milagres, que faz o impossível acontecer, amém? Esqueceram que ele é tão poderoso que até podia vir sobre as águas simplesmente para acalmar a tempestade e trazer alívio para os seus corações. Quantos de nós fazemos isto? Estamos num problema, amém? Esquecemos-nos das vezes que Deus operou nas nossas vidas, as vezes que nos curou, as vezes que nos livrou. Amém? Nós simplesmente esquecemos. O que nós vemos? O fantasma. O que nós vemos? O problema. O que nós vemos? A doença. Não conseguimos ver para além e olhar para aquele que sara, para aquele que cura, para aquele que multiplica, amém, para aquele que está sempre presente. Devemos ter cuidado, pois o medo pode nos levar a distorcer as coisas e nos fazer ver a resposta como mais um problema. Naquele momento, os discípulos, quando viram o fantasma, eles viram mais um problema. Por vezes, aquilo que parece uma ameaça para nós pode ser uma bênção disfarçada, pronta a se manifestar. Jó também passou por uma fase idêntica a esta e aprendeu a confiar em Deus, aprendeu a confiar no seu Redentor. Jó sobreviveu, como os irmãos sabem, do livro de Jó. Não se esqueçam que é trabalho de casa. Amém? Jó sobreviveu, não a uma tempestade no alto mar, mas uma bem próxima de si, uma bem comum entre o ser humano. Não só sobreviveu à perda de familiares, como passou por problemas de saúde, como passou pela bancarrota de todos os seus bens, perdeu o seu gado, perdeu as suas casas, perdeu os seus filhos, ele perdeu tudo. Mas saiu de tudo isso, mantendo intacta a sua fé. Irmãos, eu, sinceramente, quando leio o livro de Jó, eu admiro. Ele devia ter uma fé em Deus, perder tudo. Eu não imagino. Eu imagino, por exemplo, essas pessoas que infelizmente estão a passar por essa guerra e a perder tudo, perder familiares, perder... Imagina a dor no nosso coração, sente dor só de pensar isso, desta situação dos fogos, pessoas a perder os animais, as casas, a perder tudo. Há dor no nosso coração. Imagina quando é alguém próximo de nós, perder tudo. A dor que é. Jó perdeu tudo, mas manteve intacta a sua fé e a sua confiança em Deus. Podemos perder tudo, mas nunca perca a sua fé, porque a sua fé é que a leva, sua fé em Deus é que nos leva a uma eternidade com Deus. Podemos perder tudo. A gente sabe que estamos de passagem neste mundo. Toda a gente tem que morrer. Mas que nenhum de nós perca a vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Jó 19:25. Ele disse algo, no meio de toda aquela aflição, tudo aquilo que ele passou, ele disse: contudo, eu sei. É incrível estas palavras, note, contudo, eu sei
que o meu Redentor vive. E que no fim, note, e que no fim se levantará para me defender e para me vindicar. Ou seja, dar de volta, restituir. Amém? Ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Ele diz, ainda que eu esteja já com os pés para a cova, ainda assim, eu sei que Deus vai fazer justiça. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é por mim e nunca contra mim. Amém? Deus é por nós, nunca contra nós. E Ele vai fazer justiça. Amém? Por mais situações que a gente passe, adversidades, até com pessoas. Amém? Deus vai fazer justiça. Creio nisso. Note que Ele diz, eu sei. Jó não disse, disseram-me, ou eu ouvi. Não é o que a gente ouve deste, ou daquele, ou o que esta, ou aquela pessoa disse. Amém? O que ele sabia sobre Deus, ele soube-o através de uma revelação, através de um relacionamento pessoal com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus que ele sabia que o seu Redentor vive. E naquela altura não se falava ainda do Redentor. E ele viu Jesus. Ele, no seu relacionamento com Deus, ele viu aquele que viria trazer a salvação para toda a humanidade. Amém? Ele disse, ele vive. Amém? E deixem-me dizer o seguinte, há coisas que Deus só nos diz a nós, pessoalmente só a nós. Não vai dizer aquela pessoa para vir dizer a nós. Ele diz-nos só a nós. O que Deus mostra aos outros para fazer, nem sempre se aplica na nossa própria vida. Eu tenho exemplos disso. Eu ouço muita gente a falar, por exemplo, sobre cura. E quando eu aprendi a receber cura para a minha vida, eu aprendi buscando Deus na palavra. Buscando aquela escritura que seria a revelação e que vinha trazer saúde para o meu corpo. Não foi porque aquele dizia, pelas pisaduras de Jesus estou sarada. Essa escritura, amém, tem o meu amém, sim senhor, é válida, é verdadeira, amém, mas não foi essa escritura que tanta gente usa que me deu a cura. Foi uma outra. Por quê? Porque eu busquei em Deus. Eu disse, Deus, como é que tu queres que eu te conheça como Senhor, como Sara? Como é que tu queres? Eu tive que ir à busca. E Deus revelou-me, Isaías 53, o verso 10, em que dizia, só por 3 palavras, Deus falou ao meu coração e eu entendi que a cura era minha. Simplesmente Deus diz, todavia, note, as palavras eram só essas, todavia, agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. Chegou para mim. Quem é o pai que gosta de ver o filho enfermo? Aquilo mexeu o meu coração. Se o pai de tudo, agradou ver o seu filho enfermo para eu ser curada, não preciso mais nada para ter saúde na minha vida. Os irmãos entendem? Precisamos ter aquela revelação. Eu sei, foi isso que Jó disse, eu sei, estou no meio desta aflição, perdi tudo, mas eu sei que Deus vai restituir, vai vindicar, Deus vai me dar tudo. E Deus deu-lhe muito mais gado do que ele tinha, esposa, mais filhos, deu-lhe de tudo. Ele teve de tudo, a mais do que ele pensava ou imaginava. O meu Redentor vive, foi as palavras de Jó. Embora Jesus ainda não fosse nascido, Jó teve o vislumbre, amém, do Redentor, que as Escrituras descrevem como em Daniel 7:22, amém, Daniel 7:22, a Escritura diz que ele, Jesus, é um ancião de dias, e faz justiça aos santos de Deus. Ele faz justiça aos santos de Deus. Amém? Em Miqueias diz, em Miqueias 5:2,
Miqueias 5:2 diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus vive, Ele sempre, amém, Ele é a própria existência, Ele é eterno. O nosso Redentor vive. E Jó teve a revelação disso, que era um Deus eterno que estaria sempre com eles. O nosso Redentor existia antes de nascer como homem e sobreviveu àqueles que o sepultaram, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Paulo diz em 2 de Coríntios, por isso Paulo diz em 2 de Coríntios 8, verso 9, ele diz o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Note que sendo rico, Ele era o Senhor de tudo. Amém? Note, sendo rico, se fez pobre. Por si, por mim, por nós. Amém? Por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos em tudo. Ricos fisicamente, espiritualmente, materialmente, em todas as áreas. Amém? Jó provou isso. Nós podemos provar isso também. Amém? E note que por fim ele disse: e por fim se levantará sobre toda a terra. O meu Redentor vive e por fim se levantará sobre toda a terra. Jó viu também o que o profeta Zacarias viu em Zacarias 14, verso 4. Zacarias disse: naquele dia, vamos ler só a parte de cima, estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras. Que dia é este que está a falar? Jesus veio primeiro para nos salvar, para ser o nosso Redentor, amém? Para ser o nosso Salvador. Mas na próxima vez que Ele vier, vai ser para reinar conosco, aqueles que cremos nele, amém? Que cremos, amém? Que Ele é o nosso socorro, Ele é um Deus bem presente, é um Deus que jamais nos desampara. Ele vem para reinar. Amém? Nós decidimos em quem nos queremos firmar, ou em quem nós queremos confiar. Escolher confiar no braço da carne nem sempre é benéfico para nós, irmãos. Pode ser crente, ser até uma pessoa ungida de Deus, mas no meio das tempestades ou problemas, agir como um ignorante, podemos agir como um ignorante e ter resultados de derrota. Sansão era um homem ungido de Deus, mas dependia muito do seu braço de carne. E isso trouxe-lhe dissabores e levou-o à derrota. José, por exemplo, foi um ungido de Deus e só nele confiou em Deus e foi chamado um vencedor. Sansão veio de um nascimento milagroso, criado por pais tementes a Deus. E Deus deu-lhe força sobrenatural. No entanto, ele confiou mais em si próprio do que em Deus. E por isso acabou por fracassar. E porquê? Vamos ver os porquês. Primeiro, ele não orava, ao ponto A, ele não orava. A única vez que o ouvimos aclamar a Deus é quando ele estava com problemas. Se analisássemos a sua vida, veríamos que ele abandonou o lugar de relacionamento, o lugar de oração com Deus. Muitas das vezes os nossos problemas vêm disso, nós negligenciamos o nosso relacionamento com Deus e o nosso tempo de oração. Não podemos, por isso eu posso dizer da seguinte maneira, não podemos conduzir um carro, amém, com o depósito vazio. Não podemos trabalhar com o estômago vazio. Começa a dar horas e a gente não consegue trabalhar como deve ser. Ou pagar as contas se tivermos o banco a zeros. Também não se pode viver uma vida cristã vitoriosa sem oração e sem relacionamento com Deus. Ponto B. Sansão recusava-se a viver pela palavra de Deus. É triste, mas é verdade. Quando confrontado pelos seus pais sobre o casar com uma mulher ímpia, ele diz o seguinte, em Juízes 14, verso 3. Diz o seguinte:
Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus? Outras Bíblias diz dos incircuncisos. Amém? Ou daqueles incircuncisos. Disse Sansão ao seu pai: toma-me. Não, porque ele diz: toma-me, porque só desta me agrado. Recusou-se a ouvir o que o pai diz, o que o seu pai dizia, o que a palavra de Deus dizia, amém, sobre os ímpios. Ele recusou-se. Se nos guiarmos só pelos desejos da carne ou pelas emoções, podemos entrar em problemas ou em sarilhos. Uma das melhores definições de desobediência, é uma obediência incompleta. Não podemos cumprir com umas escrituras e ignorar as outras. Estou comigo? Dá para entender? C. Ele tinha o espírito errado. Amém? O seu espírito carnal era errado. Enquanto José estendia perdão àqueles que o magoavam, Sansão pedia vingança. Sempre que cedemos aos ressentimentos, sempre que cedemos às ofensas que nos possam fazer, amém? Estamos a deixar que outra pessoa, e não Deus, ditem as nossas ações. Verdade. Quando a gente não perdoa, nós estamos a dizer: Deus, eu não quero saber da tua palavra, o que é que tu dizes acerca do perdão. Vou fazer a minha maneira. Isso não agrada a Deus. Isso é prejudicial para nós. Amém? Ponto D. Ele foi motivado pela ganância. E vocês vão dizer assim: sério? Verdade. Ele uniu-se aos filisteus, fez apostas com eles. Em Juízes 14, verso 13, diz o seguinte. Desculpem estar a falar nisto tudo, mas é importante nós sabermos coisas que podem prejudicar e fazer com que tempestades, problemas venham até nós. Amém? Diz assim: se não puderes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhes disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar para que o ouçamos. Ou seja, eles fizeram apostas. E foi assim que, sem dar conta, Sansão foi caindo, pois estava muito confiante na sua própria sabedoria e na sua própria força. Também nós cairemos se nós acharmos que somos melhores que os outros, se nós acharmos que podemos mais do que os outros, se nós acharmos que nós temos mais sabedoria que os outros, também podemos cair. Porque Deus não gosta do orgulho. Deus não gosta do orgulho. Por isso, Sansão teve tudo para correr mal a sua vida, enquanto que José, nós vemos que ele, na sua vida, tudo correu bem. Por quê? Porque José foi maltratado pelos seus. Os irmãos venderam-no como escravo. Quem disse que todos iriam gostar de nós? Vocês já notaram que até a nossa própria família, por sermos crentes, nos rejeita? Se fosse possível, até nos vendiam como escravos. Amém? Mas entendem? Não foi Deus, nem foi Jesus, amém, que disse que nós não éramos bons para Ele. Não. João 15, verso 18, Deus diz o seguinte, ou Jesus diz o seguinte, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro de tudo, ou primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim primeiro. Odiaram primeiro a Jesus. Antes de odiar. Muitas das vezes nós ficamos ofendidos com certas coisas, mas nós sabemos que isso é natural entre o ser humano. Haver ódios, haver rancores, verdade ou não? Haver ciúmes, invejas. Nós temos que saber lidar com isso e ser rápidos a perdoar, como José foi. Segundo, José viveu numa terra onde não conheciam Deus.
Mas isso não fez com que ele não mantesse a pureza do seu coração. Ele manteve-se firme, limpo e ia crescer na fé. Não são as pessoas à nossa volta, deixem-me dizer assim, não são as pessoas à nossa volta, mas sim o que está dentro de nós que determina o nosso sucesso. É o que está dentro de nós, é o que está no nosso coração que vai determinar o nosso sucesso. Não é as pessoas à sua volta. Nunca pensem nisso. Só Deus e nós próprios, amém, podemos ter vitória. Terceiro, José foi exposto à tentação. Nós às vezes ficamos admirados que vêm tentações até nós. José também foi exposto à tentação. Ele estava só, longe de casa, longe da família, tinha sido vendido como escravo, amém? Mas ao ser tentado pela mulher de Potifar, ele simplesmente disse, que diz Gênesis 39, verso 9. Ele disse, ele simplesmente disse, como, pois, no final mesmo, ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vendou, ele a falar com a mulher de Potifar, senão a ti, porque és tua mulher. Nota agora o que ele diz, como, pois cometeria eu tamanha maldade, nota, tamanha maldade, e pecaria contra Deus. Nós temos que nos lembrar em qualquer situação que o primeiro a ser magoado, amém, é Deus. É Deus que fica triste conosco se nós caímos na tentação. É Deus que fica triste conosco, amém, se nós discutimos ou se nós, sei lá, fazemos coisas erradas. É Deus que fica triste conosco. Nunca se esqueçam disso. Nada era mais importante para José do que a sua relação com Deus. Quantos de nós podemos dizer isso hoje? O que é mais importante para nós? O que é mais importante para nós? Aonde é que nós estamos a pôr mais o nosso amor e o nosso interesse? A integridade de José teve um preço que o levou à prisão por um crime até que não cometeu. Deus falhou com ele. Deixem-me dizer o seguinte, não. O facto de ele ter ido ser vendido como escravo, ter ido para a prisão, não quer dizer que Deus falhou com ele. Antes, pelo contrário. Os contactos que José teve dentro e fora da prisão foram os necessários para o levar para o trono. Foram os necessários. Nós às vezes não entendemos porque passamos por certas situações. Mas às vezes nós passamos por essas situações porque Deus nos quer colocar no lugar que Ele sabe que é o melhor para nós. Hoje podemos não estar a viver um dia solarengo, pois a adversidade nos bateu à porta, mas quero encorajá-los a não desanimar, e eu estou a terminar. Talvez seja essa a vossa estrada para ir de encontro ao sucesso. Lembrem-se que os apoios terrenos ou a nossa força apenas nos susterão por algum tempo. Não para sempre, por algum tempo. A coragem para se viver uma vida de vitória vem de uma confiança totalmente depositada em Jesus e na palavra de Deus. 1 de João 5, 4 diz o seguinte, diz assim, porque todo aquele que é nascido de Deus, há aqui alguém que é nascido de Deus? Note, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Que vitória é essa? A nossa fé. A nossa fé no nosso Redentor, naquele que se deu por nós, amém? Mas o valor da fé depende aonde ela foi depositada. E a fé que nunca falha, deixem-me dizer, está só em Deus. A fé que nunca falha está só em Deus. David diz o seguinte em Salmos 44, verso 5. Diz assim, com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Seja que inimigos for, vencemos, amém? Em teu nome, note, em teu nome, calcamos aos pés os que se levantam
contra nós. Isto não está a falar fisicamente, está a falar numa autoridade espiritual. Nós podemos abater essas pessoas pela autoridade que o Senhor Jesus colocou nas nossas vidas. Nós já podemos abater essas situações. Amém? Ordenando, amém, que aquele monte se torne campina, como diz a Bíblia sobre Jorobabel. Amém? Ou como Jesus fala aquela figueira. Amém? E diz, seca-te, e ela secou. Nós podemos, com isso, falar as adversidades, os problemas, a tempestade. Amém? E eles serão calcados através dessa autoridade que nós temos com Jesus. Porquê? Porque Jesus colocou tudo debaixo dos pés da sua igreja. Amém? Tudo. Só Jesus também disse aí, só Jesus disse em Lucas 10, amém? Em Lucas 10, verso 19, que Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. Amém? Toda a força do maligno. E depois diz, e nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Paulo remata, e vou terminar aqui com Paulo. Paulo remata a dizer em Romanos 8, verso 35 a 37, os irmãos conhecem muito bem esta escritura, diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Lembrem-se então do seguinte, meus irmãos, que no meio de qualquer problema, tempestade ou angústia, o nosso Redentor vive. O nosso Redentor reina. Amém? E Ele é poderoso para nos livrar e salvar de qualquer adversidade. Basta nós crermos. Amém? Vamos desenvolver a nossa fé. Vamos começar mesmo por declarar essa vitória que Jesus já teve sobre todos os problemas e circunstâncias. Vamos começar a declarar tudo isso sobre a nossa vida, amém? Sobre a nossa saúde, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças. Vamos declarar que o nosso Redentor vive, que Ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Ricos em tudo, na área espiritual, na área mental, na área física, na área material. Nós somos ricos em Cristo Jesus. Vamos começar a declarar isso, amém? Por isso agora neste momento, diga só essas pequeninas palavras, amém? Mas diga de coração, diga mesmo assim, o meu Redentor vive. E nele eu tenho vitória sobre todo o mal. Eu creio, eu declaro que o meu Redentor, Ele vive e reina em minha vida. Amém. Aleluia. Querido Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por este tempo, Senhor, contigo, com a Tua palavra, Senhor, com o Teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor, que estiveste conosco, Senhor, que falaste aos nossos corações, Senhor, que ministraste vida, Senhor. Nós oramos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a entender, Senhor, que certas circunstâncias que nos aparecem, Senhor, que a gente não as interprete sempre para mal, Senhor, mas que a gente possa ver, Senhor, já a solução e o socorro que Tu tens, Senhor, para cada uma delas, Senhor. Porque nós sabemos que Tu estarás sempre no meio de qualquer tempestade da nossa vida, no meio de qualquer problema, Tu te farás presente, Senhor, para salvar, Senhor Deus, para libertar, Senhor, e para curar, Senhor. Por isso, Pai, nós Te agradecemos, Senhor, e tal como Jó, nós queremos dizer, Senhor, que o nosso Redentor vive. Sim, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vitória que conquistaste para nós naquela cruz, Senhor. Obrigado, sim, Deus, que fomos lavados pelo Teu sangue, Senhor, que nós temos uma aliança contigo, Senhor, e essa aliança fala de proteção, fala de vida, vida com abundância e vida eterna, Senhor. Por isso, Pai, nós Te louvamos, Senhor, nesta noite, Senhor.
Obrigado, Senhor, que apesar daquilo que está à nossa volta, Senhor, que está a acontecer no nosso país, Senhor, nós queremos acreditar, Senhor Deus, Pai. Senhor Deus, que esses fogos, Senhor Deus, essa corrupção, Senhor, que está por detrás de tudo desses fogos, Senhor, essa ganância, Senhor Deus, essa maldade, tudo isso vai cair por terra em nome de Jesus, Senhor Deus, Pai, e Tu vais sarar a nossa terra, porque nós pedimos perdão, Senhor, por aqueles que fazem mal, perdão por aqueles que estão a maltratar a Tua natureza, Senhor Deus, a Tua criação, Senhor, pedimos mesmo perdão e sara a nossa terra, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus.